Olá pessoal, hoje estamos aqui no Raiz do Comércio com o nosso ex-presidente, né, muito querido por todos, uma pessoa que contribuiu bastante com a CDL Aracaju e empreendedor, comerciante, gosto de chamar de comerciante, empresário é um nome muito forte, comerciante. Estamos aqui com nosso diretor técnico do Sebrae, Breno Barreto. Seja bem-vindo, Breno Barreto. Breno, né? Ao Raiz do Comércio. Obrigado, meu amigo e presidente CDL. É um prazer estar aqui, poder contribuir, então, inclusive com a história, né? Como você bem falou, também sou comerciante. Você também comerciante, e aí a gente tem uma relação muito próxima, né? Dos nossos pais, principalmente com a fundação aqui da CDL Aracaju, e na nossa contemporaneidade, nas nossas contribuições, né, entre a sociedade, a gente estava aqui junto, né? Você também, meu diretor financeiro, Exato. A qual me ajudou bastante, e aqui minha gratidão durante esse período, e com a grande continuidade agora à frente da CDL. É um prazer estar aqui. Breno, obrigado. Primeiro que eu sei que você tem várias atividades, né, no Sebrae, é uma instituição que demanda muito tempo, né? Não só pelo trabalho, mas também com os eventos. São muitos eventos, então realmente exige muito. Mas vamos lá. Breno, eu conheço a sua história porque a gente, né, foi adolescente junto, não que seja a mesma idade, mas... Verdade. Mas me conte aí, para quem não sabe, né? Você estudou aonde? Uhum. Como é que você... Faculdade? Como é que seu pai, né, incluiu você na empresa? Como é que foi essa sua fase inicial? Bom, eu estudei, vou começar, né? Pelos colégios. Eu comecei na Comecinho de Vida, que era um colégio bem pequeno ainda, aqui perto do Grajeru. Logo em seguida fui para o Colégio Brasília, né? Onde fiz o início do segundo grau, na verdade, do primeiro grau do ensino fundamental, e em seguida fui para o CCPA. E aí, depois do CCPA, foi onde a gente também se encontrou lá. Exato. Como você bem falou, eu sou um pouco mais velho, mas a gente tinha um relacionamento muito próximo, né, pelas até as atividades que a gente participava, e logo depois também pela adolescência, onde a gente também caminhava junto. Mas eu comecei a trabalhar muito jovem, Elison, com cerca de 14 para 15 anos, na empresa do meu pai, que é uma empresa familiar, né, a Casa do Panificador. É isso que eu ia falar. Há quase 54 anos, fez agora em fevereiro, né? Vai fazer agora em fevereiro. E diante disso daí eu fui tendo a oportunidade de estar trabalhando durante até um turno, né, que era à tarde, já que eu estudava pela manhã, mas em seguida eu dei uma continuidade, um foco maior, já entrando no segundo grau para os 2 turnos do trabalho, e em seguida eu passei também na UNIT, né, a qual você também passou por lá, e finalizei com a graduação em administração. Durante esse período foi muito importante, Elcio, eu também às vezes resgato isso daí, que eu tive a condição do prático com a teoria. Então eu conseguia aplicar dentro da sapiência de meu pai, né, a expertise que ele tinha, assim como o seu também, durante toda o aprendizado na prática. Então eu consegui fazer algumas inclusões dentro da empresa, uma empresa familiar também, a qual que eu remonto, e que de fato a gente conseguiu fazer toda essa junção, né, da experiência do meu pai com a minha juventude, a minha disponibilidade, mudanças de processos e criação de processo. E também depois, logo em seguida, eu emendei numa pós-graduação também, em finanças corporativas, e de lá para cá eu venho realmente me dedicando também aqui à CDL. Logo em seguida eu entrei, e depois no Sebrae, que eu estou no seu segundo mandato. Calma. Vamos devagar, tem muita história. Perfeito. Então veja, você estudou e começou a trabalhar, né? Como nós, né? Como nós, é verdade. Hoje seria uma coisa proibida, né? Mas na época não era proibido, não. Você acha que o nosso aprendizado foi diferenciado, diferente dos outros? Porque nós, na UNIT, fazíamos administração, e a gente conseguia utilizar a teoria que a gente recebia lá na escola, na universidade, e notar que a gente tinha algumas demandas que poderiam ser aprimoradas e utilizar aquela teoria na prática, na empresa? Com certeza, Elson. Ali, o que os livros trazem,
ele ainda é muito teórico e também ele falava desde, né, a formação de como era Peter Drucker estava, né, construindo, a gente trabalhando ainda, sempre correlacionando, né, E é a muito teoria. amplo, né? É muito amplo. Porque a administração pode ser da sua casa, pode ser Isso, de sua empresa. A sua empresa pode ser uma empresa familiar, mas pode ser uma isso, mega empresa. Você isso. pode ter uma indústria, você pode administrar uma fazenda. É isso Então, mesmo. quando a gente aprende teoria, é uma coisa ampla, para Isso. pegar todos os segmentos. A gente tem que Isso. pegar, pincelar coisas que realmente caibam no nosso negócio para poder utilizar. É muito diferente você trazer a teoria para a prática, porque justamente existe esses ajustes, vamos Sim. chamar assim, né, Ellison? Então, você também passou por isso, alguns dilemas, algumas, vou dizer que, necessidades para que a gente tivesse ainda trazer, né, para os nossos pais, que tinha também a sua forma de administrar, né? Sim. E que a gente tentava fazer essa junção, né? Como eu bem falei, a experiência dos nossos pais para uma condição que a gente teve, que foi ter a graduação, né, Ellison? Então, tudo isso daí eu acho que é com a maestria da juventude, com a experiência. Agora, realmente a gente tinha muito esse cuidado para como entrar, né? Para como se tratar disso daí, até porque eu já estava na segunda geração, né? Sim. Não só para a parte de gestão administrativa estratégico, mas também com os colaboradores, né? Eu já estava até entrando na segunda geração dos colaboradores. Os filhos de quem fundou lá com meu pai, ele já estava trabalhando comigo. Entendi. E você tinha uma ligação muito próxima, familiar, emocional, né? Digamos que é muito, às vezes, muito difícil você tomar algumas medidas que precisam ter a razão e não a emoção. É difícil mesmo. E a gente sabe que, às vezes, a emoção faz com que uma empresa feche, né? Porque você, às vezes, precisa tomar determinadas atitudes, porque o mercado é dinâmico. O mundo é dinâmico, né? Tudo muda, né? Você vê, um dia é uma rede social, no outro dia aquela parou, fechou e muda. Então, não é só numa empresa. Tudo está mudando e cada que passa mais rápido, cada que passa o mundo está mais dinâmico. E, às vezes, se você não utilizar da razão, você pode prejudicar, às vezes, um todo, né? Isso, vai tudo, né? Vai tudo. É muito complicado isso, a gente sabe que, às vezes, a gente tem que ser firme em algumas atitudes. Aí, Perfeito. Breno, vamos lá, você saiu foi pra faculdade, já trabalhava na casa do panificador, Trabalhava na casa do panificador. né? Já tinha aquele tino empresarial, aquela veia, né? Aquele sangue de acordar, ir pra loja e vender, né? Isso. Seu pai me contou várias histórias aqui. Quem não assistiu o episódio dele, assista, Dr. Walter Barreto. Foi um episódio maravilhoso, contou muitas histórias sobre... Porque o Breno ficou na parte melhor, ficou só aqui, mas o Walter não, ele saiu rodando aí, contou muitas histórias. Quem não assistiu, assista que vale a pena. O seu Fusquinha lá. Muitas histórias boas. Verdade. E aí, mas aí você casou. Você casou quando? Foi... Bom, eu casei em 2005, né, com Mariana, minha esposa, né, e única, onde durante todo esse processo ela sempre me acompanhou. Eu namorei com ela há um bom tempo, 9 anos. Se eu somar aí entre namoro e agora com casamento, eu tô indo para mais de 26 anos, né? Só de casamento estamos fechando 20 anos no final do ano, onde eu tenho um filho maravilhoso, o Luiz Felipe também, que chegou, né, em 2008, e isso contribui e tem um papel importante, Ellison, você falando agora para com o casamento, que foi um divisor de água para mim. Porque eu, antes de casar, né, estava debaixo do teto de meus pais, né, e após o casamento eu tive a graça, né, de ir para o meu apartamento, e eu tive justamente essa sensação de ser o chefe de família, né, dividindo as responsabilidades, preocupações com minha esposa, Mariana, e logo em seguida, 2 anos e alguma coisinha, indo para 3 anos, chegou Luiz Felipe, né? Foi planejado, muito bem estruturado. Mariana já tinha a sua formação, já tinha emprego, e aí ela foi tentando fazer justamente essa soma, né? De que a gente pudesse contribuir um com o outro. Então, é fundamental ter realmente assim uma estrutura familiar. Mas é a mudança de paradigma, né? Porque você deixa de ser... isso mesmo. Começa a pagar suas contas, né? Condomínio, IPTU, energia, colégio. Então você muda completamente a sua visão de mundo. Você começa a ser responsável. A gente sai responsável, de fornecedor, quando né? eu falo assim de responsável, não que você fosse responsável nem eu, mas assim, você deixa de tem as obrigações, ir né? pra casa de mamãe e papai, que já tinha tudo pago, e vai começar a ter que se virar. Ter a sua responsabilidade, né? Eu comecei a morar sozinho com 24 anos. Eu resolvi sair de casa. Não era casado, mas eu resolvi morar só. Eu resolvi assumir
essa responsabilidade. Aí aluguei um apartamento e fui morar só. E aí já comecei a minha vida. Eu primeiro comecei a. Se eu tivesse parado pra pensar, acho que eu não tinha feito isso hoje, não. Mas era um Ficaria- sonho, na verdade, não, mas assim, porque do nosso tempo, eu queria né? ter o meu espaço. Eu queria ter meu Isso, espaço. perfeito. Eu acho que foi muito bom. Foi Uhum. pra amadurecer. Verdade. Sim, aí você casou, né? E começou a trabalhar, continuou trabalhando, Continuei né? trabalhando. Isso. E sua esposa se formou, hoje ela é Ela tem 2 formações, ela é tanto fisioterapeuta como enfermeira, e ela é concursada, tanto um concurso Que bacana. federal, público federal, como outro municipal. que Então bacana. dá uma certa estabilidade, mas tem Estabilidade. realmente assim uma carga horária gigante. É, Gigante. A gente conversa muito sobre isso aqui, Breno, com relação à estabilidade, né? Porque quem é empresário, assim como nós, a gente não tem uma estabilidade financeira. A gente É hoje pode verdade. estar bem, pode estar muito bem, ou Isso. pode estar muito mal. Então, É isso mesmo. isso causa um efeito psicológico muito grande para a gente que trabalha no comércio, né? é. Porque a gente não sabe sobre a insegurança do amanhã, É isso mesmo. né? Isso é muito complicado. Uhum. E aí, Breno, você veio como empresário, né? Isso. Junto com seu pai, e aí você recebeu um convite para entrar na CDL. Isso, perfeito. Como é que Vamos foi agora. isso aí? Conta aí pra gente. Então, foi diante de um almoço, nós temos, né, alguns almoços periódicos aqui, onde a gente juntou um grupo de empresários e a diretoria, onde Seu pai antes foi presidente, né? meu pai foi presidente presidente. em 89, salvo me engano, né, não vou precisar assim. Tem ali. E também teve uma carreira, porque ele começou presidente CDL, né? Logo em seguida, ele teve também uma carreira pública, onde ele foi também secretário da Indústria, Comércio e Turismo Foi. e, posteriormente, para a presidência da hoje Energisa, que era a Energip, era estatal, e em seguida depois ele entrou no segmento aí político, né, que ele também foi prefeito da cidade dele, né, a Santa Rosa de Lima, onde ele nasceu, por 2 mandatos, e aí ele também, vou dizer assim, como dizem hoje, pendurou as chuteiras, né? Então eu cresci vendo toda essa dedicação e a doação desde alguns momentos ou períodos, né, sem a presença dele em casa, né, onde graças a Deus eu tive um apoio materno, minha mãe e minhas avós, né, ali na nossa educação, criação, aquele cuidado materno que realmente minha mãe supriu essa parte matrimonial, né, entre a falta do meu Sim. pai, mas entendendo que ele era o provedor naquela época para trazer, né, os resultados para casa, e a gente foi entrando nesse ritmo, e eu fui percebendo. Nesse almoço, foi colocado alguns nomes, e o meu nome surgiu, mas eu fiquei muito... Mas você entrou na CDL não como presidente, mas como diretor. como participar. Como diretor, participar. isso. E aí meu pai também desejou a minha saída, né? Desculpa, perdão. Ele pediu, ó, eu saio, mas meu filho entra. E aí, justamente, ele se afasta quando ele foi se dedicar, e eu entrei como diretor de patrimônios naquela época, Sim. né? Durante algum tempo, eu permaneci como diretor, né, de patrimônio, e a gente fazia alguns rodízios em outras diretorias, até onde eu fui também convidado para ser o diretor financeiro com meu colega, nosso colega aqui, à época presidente Samuel Suster, Samuel. né, onde ele ficou durante um período, e durante todo esse período da gestão no financeiro, a gente fica mais próximo, Sim. né? Então a gente começa a ter nossa terceira casa. Por quê? É porque você começa a conviver diariamente com a CDL, não só em reuniões, almoços ou Isso. algumas solenidades, mas você começa Isso. a participar diariamente, porque todo dia tem pagamento, né? É isso mesmo. E assim, a gente estava num momento da diretoria estratégica que a gente precisava realmente estar mais próximo aqui, justamente pela mudança, né, econômica aí que você pode puxar desde a era real, né, que entrou uma estabilidade até onde meu pai, nossos pais tinham uma forma de gerir com a inflação, e a gente pegou já essa normalidade da inflação, né, digamos Sim. assim. E aí, diante disso daí, foi feito, né, uma ordem natural, onde dentro também de um almoço como esse, meu nome surgiu, agora para como presidente, né? Eu fiquei um pouco reticente, não aceitei de pronto,
alguns colegas da gente, assim como o Juliano Souza, Sim, Juliano da Fassouto, Juliano Souto. Pegou uma carona comigo e foi durante o restaurante A Casa do Panificador para me convencer, né? E aí eu cheguei com essa ideia fresca para meu pai e ele disse, por que você não vai? E aí eu tomei um susto, realmente eu não pensava, mas aí alguns colegas da gente, assim também como o Tiago Teixeira e outros mais, foram, vou dizer assim, até me convencendo. Dida, é verdade, nosso amigo Dida, da Fabize, onde a gente tinha, assim, uma geração, Ellison, né? Muito mais próximo, assim, quando você também entrou na nossa diretoria. Então, eu entendi que podia ser o momento, né? A empresa tinha a condição de eu me doar mais para aqui para a CDL, e entrei e fiz a proposta, né? Entramos em um consenso e levei realmente o nome, onde a gente foi eleito, a nossa diretoria foi eleito em final de 14 para iniciar em 15 até 17. Você tem noção que quando você entrou seria uma virada de geração? Porque, veja, Verdade. tem a primeira geração, Verdade. seria de Oviedo, né? Isso. A segunda geração, né? Nossos pais. Nossos pais. E essa seria uma terceira geração da CDL? Porque, Eu assim, não- até Samuel seria uma geração intermediária, vamos dizer Isso. assim, Perfeito, né? perfeito. Seria a segunda geração. Ellison, eu não tinha total noção, né? Mas o que eu entendi era justamente assim, aquele momento da nossa geração, né? E eu não tinha percebido até quando a gente formou a chapa, né? Para que a gente entendesse e realmente era, como você bem falou, todos muito jovens. Se eu não me engano, mais, digamos, mais antigos, né, velhos, na diretoria era Fernando, nosso finado, né, em memória do Teba, Fernando Barreto. Que nos deixou no Covid, infelizmente. Covid, é verdade. De uma forma muito trágica e recente, né, ou prematura, digamos. Aonde o mais velho era ele, né, e eu, dentre um dos mais, né. Aí veio você, que também entrou, né, na diretoria, Miltinho, nosso atual presidente, né, que está afastado, na Desenvolve-se. Na Desenvolve-se, na agência, né? Desenvolve-se, que está fazendo um belo trabalho aí. Muito importante. E outros mais, Tiago Teixeira, o próprio Décio Nascimento também, que era a época com a gente. E aí vai para com outros mais, né? Que estavam dentro da frente. Simone do Lamu. Simone. E assim, foi aí que eu percebi. Mas foi uma mudança. Foi uma mudança. Porque, veja, vamos lá. Fernando já seria uma nova geração, mesmo sendo mais velho. Você é uma nova geração. Simone é uma nova geração. É verdade. Dida. Carlos Alberto. Carlinhos. Nosso... Então, assim, ali nós tínhamos um grupo, né? Nossa diretoria hoje é de uma outra geração. É uma outra turma que está chegando agora para tentar fazer diferente. Não que ao contrário, eu acho que a CDL viveu o momento áureo dela nessa segunda geração. E a gente está tentando resgatar isso. Isso. Mas foi uma mudança, não foi? Foi uma mudança. A gente entende toda a contextualização que foi feito para a existência, a criação e a existência e manutenção. E aí a gente vê num desafio, Ellison, muito grande da nossa diretoria. Eu vou puxar aí de 2015, né, para cá, onde tiveram 2 anos de recessão na época da Dilma, né? A gente vinha passando por algumas mudanças políticas, né? E em seguida veio o Temer, que ela não concluiu o segundo mandato. Logo após Temer, Bolsonaro. Então, foi um extremismo. Eu posso lembrar, assim, de que a gente montou, digamos assim, um agrupamento, não só da CDL, mas de outras instituições. Sim. Com a chegada de Marco Pinheiro para a SESI, a FEComércio, na época deputado federal Laércio Oliveira, né? Onde tínhamos realmente assim um time que realmente tinha muita coragem e vontade de fazer diferente, como você bem falou, né? Lógico, respeitando todo o histórico de todas as instituições. Exatamente. Mas eu lembro muito, Ellison, que durante logo a minha chegada, eu deparei com alguns movimentos que me chamou muita atenção. E eu vou trazer aqui alguns deles, que era a parte do IPTU, onde teve a cobrança, né? Do IPTU em Aracaju, onde impactava não só as residências, mas o nosso comércio. O nosso comércio passava por uma grande dificuldade, uma grande evasão, né? E também para a queda
nas vendas e o êxodo no comércio. E logo em seguida veio um outro também para o governo estadual, que foi o aumento do ICMS. A gente saiu de 17, à época, para 18, onde todas essas instituições estiveram unidas para que a gente pudesse não só dialogar, né, para fazer um contraponto, para que a gente pudesse levar toda a informação do impacto para o comércio, né? Então a gente avançou, a gente conseguiu, inclusive, para o IPTU, mudar algumas condições. Teve também uma outra leva, que foi a lei da fachada, Elison, que foi. Você já estava bem à frente, né? Onde a gente conseguiu dialogar com o Edivaldo Nogueira para a mudança, né? Inclusive não só no tempo da cobrança, mas também na condição de valores, né? E na formatação do custo, né? Como seria cobrado. Isso, a gente demorou um ano dialogando, fórum empresarial, à época. Participei. Onde você também estava junto com a gente, até porque você vem do ramo, eu vou dizer, dos ramos, né? Ramos. Você realmente, assim, tinha desde a época com o seu pai Mistão, a própria empresa que você tinha de comunicação, né? A parte agora do Prainha, enfim, eu acho que a gente vai demorar muito tempo aqui falar de suas atividades. Participar de muitas coisas, isso é bom porque você consegue entender, né, muitos lados, muitas situações, porque às vezes cada um quer defender o seu e aí não é o objetivo de uma instituição. Mas, Elison, o que eu percebo, desculpe, mas o que eu percebo é que durante esse período a gente tinha uma única bandeira, que era o emprego, os lojistas, o comércio. Sim. Então, diante de toda essa frente que foi feita, era sempre pensado, não era na instituição A ou B, ou no interesse pessoal, mas sim que o comércio estava precisando ter uma voz e que realmente durante esse período a gente teve esse papel. Conseguiu. Foi muito difícil porque eu era muito jovem, né? E não sabia lidar com isso e sabia que existia realmente assim uma responsabilidade muito grande, né? Existe. Então, realmente foi marcante, sacrificante, onde a gente tinha realmente que dar realmente a cara a tapa, né? E a gente sabe que quando você toma uma posição, às vezes vem alguns tipos de cobrança, né? Retaliação, enfim. Mas eu estava falando por uma categoria, né? Então, assim, isso me respaldava dentro não só da nossa diretoria, mas também com toda o segmento empresarial, né? Sim. Então, isso me respaldava, não só os presidentes de instituições, como eu remontei aqui, né? Mas realmente ele dava esse respaldo para um interesse maior. Então, vamos lá, com relação ao CDL. Suas dificuldades, fora essa aí que você acabou de falar, teve mais alguma dificuldade que você sentiu? Teve. Diante de toda a mudança econômica, Elison, onde deixamos de ter o uso contínuo do cheque. Sim. Né? Existia fichas promissórias e outras formas, digamos assim, não convencional para transitar, para negociar. A receita da CDL ela foi aos poucos diminuindo pela entrada do cartão de crédito. Né? Então, a própria dificuldade para a manutenção das instituições, não só a CDL, mas as demais que estavam ali ao lado, ela começou a ter que se criada, ser reinventada. Então essa parte foi muito difícil, mas se eu não tivesse você do meu lado, Miltinho que estava muito presente e os demais diretores para que me respaldasse, me viesse com sugestões, ideias, né? Como essa da agora que a gente iniciou lá, né? No finalzinho do meu mandato eu não consegui concluir, mas você conseguiu concluir, que é a vinda, né, de uma empresa alugar 2 prédios que nós tínhamos ocioso, né? As demissões, como você bem falou, isso marcou muito. Eu peguei um período de 11 demissões, Alice, durante os meus 8 anos de mandato. Isso é muito marcante, porque eu tinha pessoas aqui que tinham 25, 27, até 31 anos. Então, estavam muito mais tempo do que eu. Exatamente. Então, isso é muito difícil para a gente tomar essa decisão. Não foi fácil. Desagradei, né? Alguns pensamentos. Isso me leva até hoje. Eu pago, então, caro muito por isso. Mas eu sei que eu fiz a coisa certa, justamente com o respaldo de todos vocês e de toda a diretoria. É como eu acabei de falar, né? Assim, a gente, às vezes, tem que tomar algumas atitudes racionais. Mas tenho certeza que todos que foram demitidos aqui por 30 anos, né, por ter uma vida na CDL, mas já estavam todos aposentados, já estavam todos, né, vamos dizer assim, estruturados para poder continuar o resto de sua vida vivendo. E que continuou, tá? Continuou. E que continuou. Né? Lógico que às vezes as pessoas ficam meio que chateadas, mas é natural. Um casamento hoje não é para a vida toda, você imagina um emprego, né? É verdade. A gente sabe que não é. Um casamento que você jura
que vai até o final e não vai, imagine um Jura emprego. fidelidade, companhia na doença e da tristeza, né? Na doença e da Até que a saúde. morte separe, né? Mas às vezes a morte, a morte não chega e a separação chega, né? É Então, eu verdade. costumo dizer isso. Na realidade, é ruim, a gente sente, né? Claro. Quando você demitiu algumas pessoas aqui, eu estava do seu lado. Sempre, E a isso gente mesmo. sente muito mesmo. Porque não é o que a gente quer. Mas foi que foi Eram necessárias. foi necessário. Naquele momento não tinha outra foi saída. preciso. Né? Eu tive também outras dificuldades. Não, eu tô aqui para escutar. A gente viveu, Elson, numa grande dificuldade que foi a pandemia, né? Então, um momento delicado, onde tínhamos, inclusive, alguns decretos, né? Que ele eram revistos a cada 15 dias. E eu lembro muito que eu não tinha, vou dizer assim, tá? Paz. Porque não só sofria eu, como a empresa de meu pai, eu posso dizer minha, mas também para orientar toda uma classe, né? A cobrança era muito grande em cima de você. Era sobre-humana, era insalubre. E isso daí eu carrego até hoje, mas eu sei que a gente fez a coisa certa, porque era o que era possível, né? Então, diante de toda essa... Mas quando você assinou a carta lá também foi... Elison, por incrível que pareça, eu fui o único que não assinou aquela carta. Foi mesmo? O único, foi. Então, assim, eu não concordava com algumas coisas ditas na carta, da forma que foi feito. Eu acho que não era necessária a carta, enfim. A gente tinha um diálogo muito bom com o governo, no governador, à época, Belivaldo Chagas. E eu acho que a carta era desnecessária, mas eu participei das reuniões, mas eu deixei o meu posicionamento. Eu era contra, mas eu respaldado com a nossa diretoria, porque eu acho que... não era a única voz que estava ali de uma instituição. Tinham, salvo me engano, 17 instituições. E que eu acho que não tinha necessidade para esta forma. Lógico que, assim, os ânimos estavam exaltados por tanto tempo das empresas fechadas, né? Houve o lockdown, onde a gente começa a fazer uma analogia, dizer... Cara, como é que a gente viveu tanto tempo daquela forma? Eu lembro de abrir a janela do meu apartamento, eu me isolei, porque minha esposa é da área de saúde, e a gente só viveu os 3 durante 4 meses. E a gente não viu ninguém na rua. Então, a gente também ficou sacrificado mentalmente, impactado mentalmente. Então, durante todo esse processo da pandemia, ele teve realmente, assim, um peso muito grande, sabe? De você ser um líder durante toda essa pandemia e ter que tomar algumas decisões, mas você era um porta-voz, né? E a gente não agrada, como você bem falou. É uma situação muito delicada. Muito delicada. Muito delicada. Onde algumas pessoas morreram, começaram a chegar. Eu perdi um tio na pandemia e começou a chegar muito próximo da gente. Chegou próximo. Então, e aí? Vamos respeitar a vida, não era isso que dizia? Por trás da vida tem um CNPJ. Eu perdi um tio também, a gente perdeu Fernando, nosso diretor. Manelito. A primeira leva. Manelito, bem lembrado. Da CDL, 2. Né? 2 diretores. 2 diretores. Manelito, da Saman. Isso. Né? E Fernando do Teba. Verdade. 2, só da diretoria. Perdi meu tio, perdi meu grande amigo Rambinho, que me ajudou no projeto Prainha, que a gente começou a idealizar juntos. E pior, Elson, ele perdeu o pai. Foi ele e o pai no mesmo dia, você lembra? Quase na mesma hora. Foi quase na mesma hora. Exatamente. E um cara muito próximo. O Rambinho era muito bem, muito solícito. E eu lembro muito. Me lembro muito disso. Todos os dias me ligavam. É verdade. Primo, e aí, como é que tá? Todo dia. Deixa um abraço também pra família, nosso amigo Lincoln, né? Lincoln. Foi aniversário de Lincoln aí, recentemente. Semana passada, né? Realmente. Então, assim, foi um período escuro, tenso. Né? Negro. Posicionamentos complicados. Uma coisa que ninguém sabia como é que ia ser. Pecava pelo excesso. Se eu tô certo, se eu tô errado. Se o que eu penso tá certo, tá... Ninguém sabia o que era, né? Se a vacina... nem existia. Na época, não no começo existia, né? Aí começou a ter depois, se funcionasse, não funcionava. Se era melhor abrir ou fechar. Então, até hoje ninguém sabe, né? O que foi o melhor. Cada um tem o seu posicionamento, mas cientificamente acho que ninguém tem como provar. Difícil. Teve mais um, não? Teve. Então conta aí pra gente. Elson, teve um período de... 2 períodos aqui, estavam tendo muito. Era incêndio no centro comercial, empresarial. Tava, infelizmente, assim, prédios inteiros devastados, né? O último mais recente aqui de uma loja de informática. Que perdeu todo o prédio. Enfim, toda hora no centro tinha. E aí a CDL, juntamente com as demais, a SESI e FEComércio, fizeram uma cartilha. A gente criou uma cartilha para justamente orientar os empresários, porque tinham muitas fachadas antigas. Sim. E instalação antiga, né? Você também tinha uma empresa que era Casa do Fio. Tem ainda.
Ainda tem, né? Tem. Desculpe, mas era muito corriqueiro, Elison, ter incêndios. Incêndios, teve uma que me marcou muito, já foi na minha gestão, que era a vizinha Poliana. Eu não vou me recordar agora, uma loja de tecido. Não, foi Poliana. Foi a Poliana, foi. Foi. E aí, ele perdeu o prédio e começou a pegar fogo, a gente com receio do prédio cair, desabar, e as laterais, as lojas, que lá no centro, uma loja ao lado do outro. outra. Então, a gente, depois desse incêndio, a gente tomou... Calçadão. No calçadão de São Cristóvão. E aí a gente fez, juntamente com o Corpo de Bombeiro, com o apoio do governo estadual, aonde nosso colega Robson Pereira, da R. Pereira, nos ajudou a construir essa cartilha e a SESI CDL FEComércio colocou ela em prática, juntamente com o Corpo de Bombeiro, que foi quem disse a regra. A gente diagramou, fez toda a estruturação numa cartilha mais simples, objetiva, né, e lúdica, para que a gente entregasse. Facilitando as pessoas ao entendimento. Ao entendimento e alguns cuidados que era notório, né? Ser dito, arrumação de estoque, principalmente, e refazer as instalações, extintores bem localizados, enfim, por diante, onde a gente teve esse apoio do Corpo de Bombeiro. Então, o Corpo de Bombeiro, ele não vinha para atuar ou fechar, ele manteve esse diálogo e a gente, como empresário, tinha essa responsabilidade. E a gente fez 2 edições dessa cartilha, juntamente com todas essas instituições que eu falei, dentro da nossa diretoria. E outro foram as greves. Existiam, durante um período do ano, as greves gerais, onde vinham de uma forma muito em bloco. E eu passei durante 3 greves gerais. Onde a primeira foi... A do caminhoneiro, que parou o Brasil todo. A do caminhoneiro também. Mas essa da greve, Elison, foi um pouco diferente. Não estou... elevando ou classificando, mas a greve geral, ela vinha de uma forma muito ofensiva, ostensiva, onde a primeira greve aconteceu em meados de abril e foi fechado todo o centro, onde as portas das garagens dos ônibus, elas eram fechadas, bloqueadas, onde alguns locais, como a ponte da Barra Aracaju, era fechada, bloqueada com pneus tocado fogo. Ali próximo à UFES, também próximo a um posto de gasolina, eram bloqueadas e tocado fogo próximo do posto de gasolina. Bom, né? Lado do posto. E aí eu tive uma ajuda que eu quero aqui fazer o testemunho de Milton Andrade. Foi a primeira vez que ele fez, ele foi pra frente. Ele foi para frente de madrugada, 4 horas da manhã, e eu mantive contato com o comando, à época, Vivaldi, né? A qual quero também agradecer toda a família Vivaldi, Coronel Vivaldi, e aonde ele teve justamente esse papel. E no segundo momento da greve, que foram 3, como eu disse, a gente conseguiu a CDL juntamente com as instituições, a gente entrou na justiça e a CDL conseguiu a primeira liminar. E aí a gente teve o apoio, né, do comando para que a gente desse, da justiça, lógico, entendendo que não podia cessar o direito de ir e vir, né, bloqueando pontes, saída de garagens, que eles, né, bloqueavam e eles tinham o intuito realmente de parar. E aí a gente teve essa liminar e graças, né, a essa liminar, aonde eu agradeço aqui a Justiça de Sergipe e ao governo estadual e municipal que também deram o respaldo, aonde já foi enfraquecendo e a gente não teve os sucessos da terceira. Entendi. Então, esses períodos foram marcantes, eu ficava virando à noite, literalmente, em contato com o comandante e direto com os nossos colegas presidente à época, Marcos Pinheiro, onde a gente fez aqui, inclusive, um QG na CDL, para que a gente pudesse acompanhar. Então, foi muito tenso durante esse período também. Rapaz, difícil. Difícil. É difícil. Mas eu tenho certeza, Elis, que outras dificculdades tiveram os nossos ex-presidentes, né? Não tenho dúvida disso, não. Né? No meu momento, eu era muito jovem e estava passando, né? Talvez em outros momentos também tiveram. Acho que antes também tinha mais greves também, muitas greves. Né? Tinha muita greve geral. Ou problemas como outros, né? Tem. Sempre tem problemas e a gente fica uma situação um pouco delicada porque a gente tem que tomar um posicionamento. Isso mesmo. E quando você toma um posicionamento, às vezes não é bom, né? Não é bom, não é que seja bom aqui. Você toma um posicionamento, alguém pode gostar, mas com certeza o outro lado não vai gostar, independente de qual seja o lado. Verdade. Né? Mas, Edson, vamos trazer notícia boa, né? Bora. Vamos virar essa chave, que foram momentos tensos, como você bem falou. Mas a gente viveu aqui momentos também de festas, de festejar. Festejar, 60 exatamente. anos de CDL. Foi. CDL Aracaju fez 60 anos, já deve estar indo pro seu 64 agora. 64, né? 64. Depois tivemos Liquida, lembra? Você Liquida, fizemos 2 edições de Liquida. 2, você à frente junto com o Milton também. Foi. Né? Onde a gente
foi com a cara e a coragem, né? E eu acho que você pode até falar um pouco mais, porque você estava do meu lado. Muita dificuldade, mas conseguimos fazer o Liquida, foi A segunda edição, porque eu acho que em meados de 90, não vou precisar, houve a primeira Liquida, a gente fez, né, no nosso mandato, a segunda e a terceira edição, e agora você realizou a quarta. Então, não, agora foi Natal de Luz e Prêmios. Natal de Luz e Prêmios, perfeito. Onde a gente sorteou o carro, vai né? ser em julho, já está a data fechada, em julho. Né? Vamos agora em fevereiro começar já as vendas dos kits. Então, quem não for associado ao CDL pode comprar seu kit parceladamente, pagando uma coisa simbólica e participar desse evento. Você tem uma ideia do nosso evento, agora no Natal de Luz e Prêmios. 86% das pessoas que foram entrevistadas aprovaram. Então, assim, a gente fez uma pesquisa. Depois eu vou passar tudinho pra vocês. Show de bola, se você foi assim, foi um evento que a gente conseguiu dar uma balançada. Foi, positivamente. Você sorteou um carro BYD. Um BYD, né? Um BYD Dolph Mini, uma moto e vales, 6 mil reais, eu acho. 5 mil reais em vales compras. No valor de R$1.000 cada um. Foi em dinheiro. Mas assim, foi muito bom porque a gente notou que o comércio aprovou. Movimentou, entendeu? Verdade, eu vou passar os números finais depois para todo mundo, mas a gente tem um posicionamento que realmente o comércio de Aracaju cresceu real. Não foi números inventados, nem números que pesquisa nacional, porque às vezes a pesquisa nacional, ela é nacional, então um estado maior, às vezes impacta muito maior no não é tão estado menor. Né? A gente fez pesquisa em Aracaju e a maioria dos comerciantes teve aumento de crescimento. Então isso pra gente é muito importante. Mas, Hélio, eu acredito que tudo isso aí veio justamente pelo trabalho das outras diretorias. Sim, exatamente. Né? Por exemplo, eu trago aqui que era a Casa do Papai Noel. Sim. Né? O presidente que iniciou lá, a gente conseguiu dar continuidade, mas alguém criou lá no fundo. No fundo, exatamente. Né? Então, a Casa do Papai Noel, onde ficava, que você também foi lá agora, esse último ano, no Calçadão de João Pessoa, né? Ali no trocamento com Laranjeiras, onde a gente manteve essa tradição de quem fez lá na frente. Exato. O próprio Liquida foi alguém que fez lá no passado. Eu não vou me recordar se foi Max ou Gilcinho, mas ele teve essa iniciativa, não é isso? Gilcinho, né? Gilcinho. Então, eu acho que esse trabalho do passado também, ele é muito gratificante ele ouvir isso daí, que alguém pensou lá na frente. A gente tá dando continuidade. Fizemos durante esse período, né, a Casa do Papai Noel, o Natal de Luz e Prêmio que você tá fazendo, mas juntamente também com outras instituições, como a Fé Comércio e a SESI, a gente fez 2 ações, que foi o Natal Iluminado, né, que já tá na 5ª edição, creio eu. Que virou um atrativo turístico nacional. Lá na Faixa Cardoso. Nacional. Né? Lindo, maravilhoso. Onde a CDL estava desde o início, junto com a SESI e outras instituições. Mas também fizemos o Coreto, lá que a gente colocou, você estava também na minha gestão. Lá, o Coreto, que a gente colocava as quadrilhas juninas, onde a gente dava uma movimentação no período junino, que é tão importante para a gente. Exatamente. Né? Então, acredito que toda essa movimentação que a gente tentou manter, né? Depois logo veio pandemia e aí já teve toda a limitação, né? Isso tem um peso realmente assim da responsabilidade, né, de quem criou para que a gente mantivesse. Então eu acredito que tudo isso aí eu acho que são ações positivas, mas não é de uma única pessoa, não é quem está presidente, mas de toda a diretoria. Não, isso faz parte da história da CDL, isso faz parte do movimento e isso faz com que a gente consiga fazer com que os nossos centros comecem a se reestimular, né? Nossa briga eterna com o estacionamento, com a ação da cidade. Segurança, estacionamento, iluminação. Isso aí já é natural. Mas a gente precisa fortalecer o movimento mais ainda. Né? Eu tenho certeza que o trabalho que... A pauta de todos os... Como é? Presidente é presidenciável, né? Prefeito é o quê? Prefeitiável. Gestor, né? Gestor, que você não é. Todos os candidatos a prefeito, né? Não só de Aracaju, do Brasil todo, a pauta era centro, era retorno às origens. Todos os candidatos a prefeito. Era retorno às origens. É isso mesmo, Anderson. Eu costumo dizer, por que é que você vai investir tanto dinheiro em áreas que não são tão povoadas ainda, se você tem uma área que não está sendo povoada, só serve para uma coisa, para vender, e você pode povoar. O centro tem energia, não falta. Tem internet, tem esgoto. Gás, tem esgoto, tem água pluvial, isso. Tem tudo. Tá todo montado. E eu acredito que falta mudar o pensamento. Toda essa sua
sua fala assim muito assertiva, é o que a gente tentava lá em 2015, quando a gente comentava sobre IPTU, Sim. para que a gente tivesse qualquer tipo de estímulo, né? Seja um desconto, uma condição diferenciada para quem estava lá no centro, para a gente manter. Seria o início de uma coisa maior, né? Porque se você conseguisse estimular de alguma forma, mas que trouxesse resultados, não é porque só o desconto não resolve. Tem que ter, tem que ter uma contrapartida. Era sugestões que a gente dava, né? Uma contrapartida. Mas, ocupar o prédio lá, os prédios lá. Né? Mas assim, eu acredito, Breno, que essa pauta agora vai revolucionar. Porque todo mundo está pensando nisso de uma maneira diferente. Não só... Isso já começou com o Gama. Perfeito. O Gama esteve aqui e falou pra gente, né? O nosso prefeito do Gama. O mercado ali. Falou sobre o mercado que ele teve a coragem de fazer e contou abertamente aqui detalhes, coisas pequenas que realmente impactaram. Né? Ele limpou as ruas da cidade. Verdade. Né? Separou... Colocou o pessoal que vivia na rua vendendo num espaço do mercado. Isso. Né? Então, todos foi um trabalho que ele fez. O Parquímetro ele fez também. Parquímetro, verdade. Né? Todos ele fez que deu uma vida nova ao centro. Lógico que isso hoje seria uma coisa muito importante, mas tem que ter mais. Tem que ter vida noturna. Né? Tem que ter academia, tem que ter cinema, tem que ter farmácia, tem que ter restaurante. A gente tá falando isso de Gama que foi há mais de 25 anos atrás. Exato. Repare como ele ainda hoje é atual, moderno. Não. Ele foi corajoso em fazer todas essas mudanças, né, da noite pro dia, eu lembro. Foi muito criticado, então ele pagou naquele momento um preço tão grande, eu acho que, ou maior do que o nosso aqui, onde ele deixou um legado, né? E ele era presidente aqui. Ele saiu daqui para ser prefeito. Aquela rua ali que só tinha camelô ali. Apuco Mota, na frente do INSS, né? Ali, já estava fechado ali. Não conseguia mais nem transitar. Hoje você consegue transitar ali tranquilamente. Veja como são as dificuldades no passado, né? São as mesmas, né? São as mesmas. Isso. Mas com coragem, né, com determinação e conversa, né? Tem que conversar e ajustar. Mas eu acredito, assim, plenamente que o centro da cidade hoje, ele pode ser já é um ponto turístico, mas pode ter uma vida noturna muito maior e gastando muito menos. Né? Você não precisa construir, não precisa construir grandes avenidas, né? Não precisa fazer nada. Parte estrutural. Não, já tem tudo lá. É só mudar a filosofia. Você falou uma palavra agora que me chamou a atenção. Dialogar. Você falou agora. Conversar. Então, diante do que a gente também, como representante de uma classe, a gente precisa... E dialogou muito. Eu vou citar aqui alguns convênios que a gente conseguiu, à época, fazer com uma Câmara de Mediação, onde a gente colocou, juntamente com o Tribunal de Justiça, a CDL para dialogar e tentar desafogar, né? E evitar o judiciário. Exatamente. Então, veja como é importante, né? Sim. Esse diálogo, como você bem falou. O próprio diálogo com o governo naquela época, para não aumentar, né, o ICMS, que a gente foi voto vencido, mas a gente foi se posicionar. O próprio IPTU e a lei da fachada, você também estava lá. Então, veja como é importante o diálogo, né? Sim. De que a gente está tratando tudo isso daí. E eu acredito também, Eros, que diante de todo esse diálogo que a gente ouve muito, mas a gente precisa avançar agora na execução. Vizinho aqui, a gente, Alagoas, ele tá com um centro, eu tenho família lá, e me mandaram um vídeo de lá, você ficava impactando com tão pouco ele fez. Então deixo aqui minha dica para conhecer Alagoas, Maceió, aqui bem perto da gente, né? De repente a nova gestão faça, ela tá com vontade, né? Tem algumas condições e tem demonstrado, né? Mas eu espero que aqui vizinho a gente, tá no Nordeste, a menos de 300 quilômetros da gente. É pauta nacional, né? Se você ver Recife, começou há 20 anos. Mas o hotel maravilhoso, Novo Hotel, que é um hotel que não é caro, Recife. Mas Recife antigo ali tá maravilhoso. Niterói. O próprio Jaraguá aqui em Alagoas. Jaraguá. Tem Campo Grande. Então, tem várias cidades. Olinda. Barcelona. Mais longe um pouquinho, entendeu? Barcelona. Mas é espelho, né? Mas assim, a gente tem participado de várias reuniões, Breno, com relação a isso e notado que a gente pode, com muito menos, fazer muito mais. Perfeito. Né? Eu falo assim, nós aqui da cidade, a gente pode contribuir, né? Não, a gente não faz nada, a gente pode contribuir de alguma forma, mas quem faz são os gestores. Me conte uma coisa, aí você foi presidente da CDL, 8 anos, muita bronca. Tive algumas broncas. E algumas alegrias. Junto com você. Algumas alegrias. Verdade. Aí você saiu e foi pro Sergipe Tech. Em lá. 2019. Como é que foi isso aí, essa transição? Olha, Elison, foi desafiador, porque é um parque tecnológico, né? Onde a gente tinha... Deixa eu fazer uma pergunta para quem é leigo. Pois não. Né?
o que é o Sergipe Tech? O que é um parque tecnológico? O que é que faz o Sergipe Tech? Porque assim, eu tenho não sei também. Você tem um pezinho lá na Vá. tecnologia. Você é quem me orientava Claro, tecnologicamente. Na verdade, assim, o Parque Tecnológico é uma instituição, eu vou fazer uma analogia aqui, como se fosse uma ONG, que ela recebe recursos do Estado para algumas metas que possam ser entregues. certo. Então, diante dessa formação de um parque tecnológico, você tem que trazer um desenvolvimento também, como o nome diz, tecnológico, mas onde você tinha um formato muito diferente do que existia no Brasil. E eu pude fazer algumas visitas em alguns parques tecnológicos, onde a gente sente justamente a construção desse parque tecnológico, que eu só para dar uma localização para quem está vendo e ouvindo, era vizinho à UFES, que foi uma seção, né, do espaço da UFES durante 25 anos, onde a gente estava ali com alguns equipamentos, né, como uma biofábrica, um espaço pensado no desenvolvimento de software, onde a gente tinha, à época, 3 instituições que a gente desenvolvia soluções para educação, Cefaz e TCE, onde quando eu deixei, eu tinha mais de 13 contratos, inclusive com o Banese, onde a gente foi trazendo vida para esse espaço, né, que nós tínhamos 4 blocos onde a gente tinha ele todo vazio, a gente tinha essa dificuldade de povoar, né, aonde também mesmo com os incentivos. Mesmo com os incentivos fiscais, que à época lá tem um benefício de ISS, né, para quem estava localizado em São Cristóvão. E estrutura, né, também, internet, e toda a estrutura, toda a sala. estrutura necessária. Mas eu peguei ali num período de pandemia, eu só consegui trabalhar acho que 11 meses, vinha a questão da pandemia. A gente é bom lembrar que Sergipe vinha com uma grande dificuldade, aí eu falo também como um presidente do CDL, onde a gente tinha quase 2 salários do servidor público atrasado, 13º e outro mais, então isso impacta muito no comércio. E impactava também nas instituições a qual recebia esse contrato de gestão, que era um repasse, para que a gente atingisse as metas. Então, a gente não tinha a condição de um recebimento linear. Então, vinha 1 mês sim, 3 não, e aí por diante, então, a gente fez o que pôde, e pelo que eu venho acompanhando, meu amigo Zé Augusto, né, eu posso chamar, que à época era secretário da indústria, do desenvolvimento CDTEC, né? Sim. E aonde ele estava ao meu lado, ouvindo as minhas lamúrias para que a gente pudesse ter essa condição. Agora, você imagine você disputar um parque tecnológico para vir um contrato de gestão e a saúde, né? Então, é doloroso, né? Já que a gente tinha atrasando salário, muito... como diz o Tabarel, avalie o restante. Então, mas trazendo isso daí, a gente fez algumas diretrizes junto com, né, meus colegas diretores à época, Tiago, onde eu mando um abraço, e Diego, onde a gente foi atrás de novos contratos e a gente não ficou, digamos assim, na mão ou dependendo de uma única fonte arrecadadora. Então isso deu essa condição da gente normalizar alguns fornecedores internos nossos, inclusive folha, energia e outras obrigações, como você bem sabe, e a gente deixou realmente com esse momento, onde eu vim logo em seguida, infelizmente, eu não gosto nem muito de falar disso, a gente perdeu um amigo nosso, né, Emanuel, para a Covid, onde ele acabou falecendo e no meio do primeiro semestre houve a eleição dessa vacância e eu entrei na diretoria técnica no lugar do nosso amigo Emanuel Sobral. Então, diante disso daí minha amiga Manu. Isso mesmo. Onde eu tive ela em Brasília no ano passado, reavendo ela, que ela foi morar lá em Brasília, sigo no ramo da advocacia e está muito bem, obrigado. Muito bem, tá lá em Brasília, ela é maravilhosa. É verdade. Aí teve essa vacância. Eu entrei na vacância diretoria... tem que ter votação? Tem, o mesmo processo eleitoral. Onde pela primeira vez eu tive unanimidade. Eu entrei na diretoria com todos os votos, né, para o meu nome. Eu fiquei, rapaz, muito lisonjeado, porque você entra numa diretoria muito coesa, muito alinhada, né, apesar de ser traumática. Eu demorei, Edson, eu acho que quase 1 ano para sentar na cadeira de meu amigo Emanuel. Então eu não sentava, parecia assim que ele estava ainda lá. Entendi. Né? Até porque assim,
a forma que foi, na abrupta, muito novo, muito jovem, e ele tinha passado 23 anos lá no Sebrae, né? Desde diretor técnico, que ele Todas as passou, áreas. superintendência e era muito presente. Então ele deu a vida lá, então era muito presente a presença, as pessoas sempre, infelizmente, de uma forma muito trágica, relembrava. Isso me magoava, isso me trazia, né, saudosismo. Mas eu entrei assim, desta forma, Entendi. e fui reeleito agora, juntamente com meus colegas, né, o Raimundo Almeida, a Priscila Filizola, juntamente com o presidente do Conselho, Ivan Sobral, Ivan, meu amigo também, Ivan Sobral, que entrou nessa... nosso prefeito Itapuranga. Nosso prefeito atual de Itapuranga, é isso mesmo. Tá, vamos lá. Tirando parte financeira, você saiu da CDL e foi pro Sebrae. Quais são as diferenças nesses dois? Eu acho que é execução, né? A gente sai de uma instituição que tem um orçamento bastante limitado, o CDL, onde você vai para uma instituição que ela tem a condição de ter um orçamento robusto de quase 86 milhões, né, atualmente, mas você tem algumas regras para seguir, que ela é uma instituição mista, onde ela não é pública, mas também não é privada, totalmente É privada. regulamentada? É regulamentada. Você deve também uma satisfação, uma obrigação de dialogar sempre com o Conselho Deliberativo, né? Que o presidente é Ivan, e existe um Conselho Deliberativo. A gente é uma diretoria executiva, Sim. né? Então a gente propõe para o deliberar no Conselho e a gente aplica. Então há toda a condição que é dado ao Sebrae, às vezes ela é limitado, principalmente em gente. A gente demorou muito tempo lá para fazer um processo seletivo e eu não consegui, juntamente com a diretoria anterior, né, que eu já estou na segunda, no meio, onde era meu amigo Paulo Doirado, juntamente com o Dudu, né, e a gente não conseguiu fazer um processo seletivo lá. Então a gente fez, vou dizer, antecipado primeiro, né, pela ordem também, um PDI, onde a gente deu um incentivado a possibilidade de quem estivesse diante de acima de 20 anos no Sebrae, para que ele tivesse uma, digamos assim, uma premiação, uma compensação para aqueles que quisessem pedir para sair. Entendi. Então a gente fez o PDI, eu perdi só na minha diretoria 13, não, perdão, só na minha diretoria 7 e no total 13 o Sebrae. Mas a gente não teve a condição de recontratar imediatamente isso daí, justamente por esse modelo de processo que a gente precisa fazer um processo similar ao público, né? Abrir um certame, né? E a gente mesmo sendo CLT lá, né? Lá é CLT. Mesmo CLT. Mesmo CLT, você tem que abrir um processo seletivo, onde a gente contratou uma empresa de mercado e fez todo esse processo seletivo que demorou 12 meses. Um ano para poder chamar nossos primeiros colaboradores. Mesmo sendo uma economia mista, tendo recurso, tendo orçamento, a gente tem essas limitações, você não consegue executar de uma maneira mais célere, mais rápida. Como a gente gostaria, como você falou aqui, né? Então, apesar de toda essa dificuldade, Edson, existiam alguns, eu vou chamar de períodos aí, que não batíamos as metas mobilizadoras. As metas mobilizadoras, ela é discutida no Conselho e nacional. Existe todo um trâmite que você tem essas métricas. E tinha algum tempo, salvo me engano, pouco mais de quase 5 anos aí, que não conseguia ter o atingimento dessas metas. E no primeiro ano que a gente entrou, a gente conseguiu atingir essas metas mobilizadoras. E esse ano de 2024, nós novamente atingimos. Então, por mais dificuldade que a gente tenha, por mais limitação que nós tivemos, a gente conseguiu ainda assim atingir as metas mobilizadoras, que é o nosso balizador, o nosso termômetro, né, de uma boa gestão. Além de tudo, você tem metas a cumprir, né? Você tem que fazer... Existem as metas e você tem que cumprir essas metas, né? Porque as pessoas não entendem. Eu já conheço mais ou menos a história. Até porque você também é conselheiro fiscal lá. Conselheiro fiscal. Então, existem essas metas e aí você tem que ir atrás delas. Buscar aquilo ali para poder manter o padrão definido pelo nacional. Na Brasília. Isso, e também aprovado pelo conselho local daqui. Então, é bem... digamos assim, democrático, não está no nosso bel prazer, não, de forma alguma. Inclusive, existem os momentos de embate, porque sempre é puxado em cima de um número trazido pelo nacional da densidade demográfica aqui empresarial. Entendi. Então, a junta comercial apresenta esses números de empresas de Sergipe, onde a gente
pega um percentual disso daí, esse ano está em 25%, 29%, onde a gente precisa atingir esse percentual dos CNPJs aqui do estado de Sergipe. Então, toda essa métrica, ela é muito bem pensada, ela não é unicamente feita, é sempre uma instituição muito responsável e é acompanhada pelo Nacional e pelo Conselho Regional daqui, que é o Conselho Deliberativo Estadual de Sergipe. Bacana. Então não é tão fácil assim, não. As pessoas acham que é fácil, né? De forma E alguma. com relação a tempo também, né? Porque você trabalha no horário, mas tem evento, tem... Tem que se dividir. Mas aí, Ellison, eu acho que é a nossa equipe. E aí a esposa também reclama em casa, né? Porque... Reclama, mas ela entende. Às vezes até não concorda, mas entende. A ausência do filho, né? Às vezes para com o filho, às vezes ela também trabalha muito. Ela trabalha muito. Trabalha muito. Tem 2 empregos, você... 2 empregos. Eu tenho um que corresponde a 2. A 2. E a gente tem que às vezes estar em ponte aérea, como você bem sabe, acompanha em alguns momentos. Agora com a ferramenta chamada Instagram, a gente consegue mostrar um pouco isso. As pessoas começam a ter noção do que é. E entende mais o que é chamado de agenda, né? Mas a gente divide muito lá as agendas institucionais. Nós temos um presidente atuante, nós temos uma superintendente atuante, nós temos um diretor administrativo que também está presente para que a gente possa, diante das dificuldades, a gente possa separar o que é de cada diretoria e o respeito para com elas. Então, não é fácil, realmente, a gente manter esse equilíbrio, mas até nada era interior, feito, né? Se não tivesse uma equipe. Tem que 7 aqui no interior, né? São 6 escritórios, regionais. Regionais. Né? E aí você de vez em quando tem que ir lá fazer essas visitas também. Ontem eu estive em Estância, semana passada em 2, Itabaiana e Propiá. Então é constante. Isso daí pra mim eu tô na estrada, rodagem, como a gente chama. Ou viajando. Ou avião, ou evento também, que tem os eventos. Ou evento, né? Fora, né? Ou aqui, né? Também vocês fizeram o de moda agora. O de moda, nós temos... Final de semana, você final de semana trabalhando. Muito boa parte dele trabalhando, Edson. Como você trouxe, o ano passado a gente fez o evento de moto, que você estava lá, inclusive. A própria CDL estava lá com o stand, apresentando o seu portfólio, onde a gente trabalhou, né? Quinta, sexta e sábado, né? A cadeia produtiva da moda. Na moda. Né? Desde indústria, distribuição, confecção e a revenda. Sempre, né? Ligado a micro e pequenos empresários. Sempre. A cadeia produtiva, né? A gente incentiva a indústria, mas para refletir no comércio. Então, a gente trabalha a cadeia produtiva para o melhoramento de processo, mas sempre ligado ao CNPJ e ao pequeno e micro. O que é o pequeno e micro empresário? É aquele que fatura até 4,8 milhões ano, tá? Mas não é só empresário. Não. Na parte do comércio. Também temos produtor rural, que teremos no próximo dia 5, 6, 7, 8 de fevereiro, a 4ª edição do CEALBA. Então, o produtor rural, desde criador da bovinocultura, criador de camarão, criador da piscicultura, né, que são os peixes, artesão. Aí, se eu for começar aqui, isso é muito... A régua horizontal é muito larga. A ensino, a educação, a capacitação do professor, do aluno, né? Então, assim, é muito grande. E a gente atuou muito forte durante esses 2 primeiros anos, Ellison. E aqui eu quero fazer um registro na área de inovação. Sim, você também. Você que vem disso daí, eu conheci uma pessoa do Nacional chamado, apelido, né, dele é Marcão, a qual deixo também um abraço aqui para ele, Marcos Vinícius. Ele foi fundamental para a construção de uma agenda positiva, onde a gente deixa, de fato, Sebrae Sergipe no mapa do Nacional e o avançar da discussão pelo conhecimento dos 23 anos que ele tem do Sebrae na criação da lei de inovação que ele ajudou a construir junto com outras instituições do L, que a gente construiu junto e criou o L da Grande Aracaju e o L, que é um ecossistema local de inovação de Aracaju e também do Alto Sertão. Bacana. Sebrae é um mundo, né? Sebrae é uma coisa gigante. E com certeza vocês, né? Você, Priscila, Raimundão, Ivan. É isso mesmo. Ivan é grande, chama de Ivanzinho. Aí Raimundo é pequeno, chama de Raimundão. E Priscila, você já onde que? Priscila. Aí Priscila, muito bem. Priscila. Minha amiga, Priscila. Não, assim, a equipe tá alinhada, né? Estão com objetivos comuns, buscando o melhor para Sergipe, o melhor para o papel do Sebrae, que é o desenvolvimento, produtor rural, MEI, micro e pequeno empresário. Então,
deixar aqui os parabéns a toda a equipe, né? Não só a diretoria, Executiva, mas toda a mas equipe toda a realmente equipe lá, que é uma equipe muito profissional. está à frente. É uma equipe que realmente veste o Sebrae como uma instituição que merece ser, né? E que é. Parabéns, Breno. Obrigado, Eu vou ter que acabar nossa entrevista, né? Nosso podcast, porque o horário já deu ali, Fábio já tá ali aí. No instante tempo passou, No né? instante tempo passa. Gente, passou 8 anos da minha vida aqui, da vida da É CDL. muito rápido, é muito rápido. 8 anos não, mas pra você ver Da juventude. Da juventude. Não diga a nossa idade. Breno, eu queria agradecer, né? Breno Barreto aqui presente, né? Mostrou aqui o que é ser filho de um comerciante, começar a ser comerciante, andar com as próprias pernas, ser presidente da CDL Aracaju e por aí. Vai pra candidato a alguma coisa ou não? Eu quero ser candidato à família mesmo. Família, eu quero né? só permanecer como pai de família. Não tenho interesse e eu acho que eu vou permanecer aqui onde eu estou, que eu estou fazendo um trabalho que eu acredito que esteja sendo bastante produtivo. Conversamos com o Breno Barreto. Breno, por favor, se quiser agradecer aqui a nossa audiência. Com certeza, principalmente a família, vou iniciar por ela, agradecer a Deus por estar vivo, né, e todo dia poder abrir os olhos, mas a meus avós que participaram justamente da minha criação inicial, que os dois lados foram comerciantes, pelo parte do meu pai, que era da bodega, ainda na época, e meu avô também, onde tinha a gente chama hoje de supermercado, mas ele tem uma mercearia também, onde eles me deram, acho que esse tino comercial, que tudo iniciou lá. Então, toda a criação que meus pais me deram, meu pai Walter Barreto, minha mãe Yara Barreto, onde me deu toda essa educação, o caráter, a ética de estar hoje dando continuidade ao nome deles. E também a minha família, né, a minha segunda família, ou a maior de dentro de casa, que é a Mariana Barreto, minha esposa amada, meu filho amado, Luiz Felipe Barreto também, que é quem todo dia me ensina alguma coisa. Então é só gratidão realmente a a condição que estavam à minha vida, né, que estava ao meu lado da minha vida, para que pudesse criar toda esse caráter que eu hoje posso estar aqui aplicando qualquer tipo de melhoria, sendo uma ferramenta para o bem do empresariado sergipano, Ellison. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meu presidente. Eu lhe agradeço. Hoje conversamos aqui no Raiz do Comércio com Breno Barreto e sigam-nos no Instagram, né, CDL Aju, ou no Spotify. Lembrando que toda terça-feira, às 8 da noite, um episódio novo falando sobre empreendedorismo, sobre o comércio, sobre as raízes do comércio. Te vemos na próxima terça-feira e até lá.